Olá, sou Marjorie. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito da terapia do esquema. Antes disso, vou me apresentar para vocês entenderem um pouquinho sobre mim. Depois eu vou apresentar um pouquinho quem é o Geoffrey Young, que é justamente quem criou a terapia do esquema. Vamos lá, um pouquinho sobre mim. Eu sou Marjorie, sou psicóloga clínica desde que eu me formei lá em 2009. Desculpa, gente. Lá em 2009. Então, peguei lá minha cartinha do CRP e já fui atender. Sou graduada pela São Marcos, sou especialista em psicopedagogia e também estou me especializando em TCC e formada em terapia focada no esquema, pelo CTCC. Eu trabalho com terapia focada no esquema desde 2013, foi quando eu descobri um livro do Geoffrey Young, aquele branquinho, e comecei a ler. E me identifiquei muito com o livro, porque eu esbarrava na TCC muitas vezes, principalmente em transtorno da personalidade. Então, para mim, aquilo fez muito sentido. E aí descobri um grupo de estudo no CTCC, em terapia focada no esquema, e comecei a participar. Com isso, eu consegui a formação e montamos os módulos da formação da terapia focada no esquema. Além disso, também sou integrante do Lineu, Laboratórios Integrados em Neuropsicologia, coordenado pelo Daniel Fuentes. E agora eu vou contar um pouquinho a respeito do Geoffrey Young e as primeiras influências dele. Eu acho que, como a maioria de nós, né, a graduação do Young foi muito pela psicanálise. E qual foi a crítica dele em relação à psicanálise? A posição passiva do terapeuta e de difícil compreensão, principalmente por parte dos pacientes. Mas o que ele aproveitou disso? O que ele achou interessante disso para depois levar para a terapia do esquema? Os mecanismos de defesa, os quais ele chamou de estilo de enfrentamento, e a relevância dos dados da infância, que não são tão bem trabalhados na TCC. Ainda na graduação, ele teve aula comportamental também. Achou interessante, mas achou que não funcionava tão bem quando a queixa não era fobia. Mas ele aproveitou, né, a questão de pensar sobre os pensamentos, mas também mudar o comportamento. Então, esse enfoque no comportamento e esse treinamento no comportamento, ele aproveitou muito para levar para a terapia do esquema. Já na pós-graduação, ele foi aluno do Beck. Ele gostou, ele se apaixonou pela TCC, mas ainda assim ele tinha uma crítica quando ele ia atender. Que a terapia cognitiva comportamental de Beck, ela funcionava muito bem para depressão e para ansiedade. Mas não tão bem para outros casos, não tão bem para outras queixas. Então, o que ele ouvia muito dos pacientes é: ok, eu consigo identificar minha crença, eu consigo identificar o meu pensamento automático, mas eu não consigo sentir isso. Então, acabava escorregando no processo de mudança. Mas ele aproveitou o conceito de somos o que pensamos, além de todas as técnicas cognitivas comportamentais. Ainda na pós-graduação, ele entrou em contato com a Gestalt. E com a Gestalt, ele aproveitou as imagens mentais da infância e dos pais da infância, mas sabia qual era o problema e não conseguia resolver, não sabia como solucioná-lo. Então, a Gestalt ajudou a identificar o problema, mas na hora da mudança terapêutica, ficou um pouco difícil porque não tinha como solucionar. Ainda na pós-graduação, ele entrou em contato com o modelo de personalidade de Guidano e Liotti. A crítica dele foi que é um modelo teórico, mas não para terapia, né? É um modelo de pesquisa mesmo, mais de teoria. Então, o que ele aproveita? Uma visão construtivista, né, da teoria do apego, da psicanálise, da Gestalt e da cognitiva,
para entender a personalidade e tenta passar isso para a prática da terapia. E aí, vamos falar um pouquinho do que são esquemas. O conceito de esquemas não foi o Jung que inventou. O conceito de esquemas, ele vem de Beck. Então, eu vou ler aqui com vocês, para ficar claro. Qualquer princípio organizativo que o indivíduo use para compreender a própria experiência de vida. Os esquemas, muitos dos quais foram formados na infância, tornam-se mais complexos e superpostos a experiências posteriores, mesmo quando não são mais aplicáveis. Ou seja, de acordo com as nossas vivências, a gente vai formando esquemas, como se fossem óculos, que a gente passa a enxergar a realidade a partir desses óculos. E não atualiza com a realidade atual. Mas, para Jung, né, se desenvolve como resultado de experiências na infância, podendo estar fortemente relacionado a transtornos de personalidade, que foi justamente o maior foco dele na época que ele começou a desenvolver a terapia do esquema. O que são nocivos foram chamados de esquemas desadaptativos remotos. Esses se desenvolvem quando as necessidades emocionais básicas, que eu vou falar um pouquinho a respeito, para o ser humano, não são atendidas satisfatoriamente na infância. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das necessidades emocionais básicas. Eu peguei aqui uma frase de Freud, tomei a liberdade, porque aqui na na terapia do esquema, ele se utiliza da psicanálise também. E essa frase de Freud tem tudo a ver com as necessidades emocionais básicas, que é como ficar forte uma pessoa quando está segura de ser amada. Então, o quanto importante é esse vínculo. Então, quando a gente pensa no que é mais importante para o ser humano, acho que não só para o ser humano, mas para o mamífero de uma maneira geral, é o apego. Então, a gente não consegue, a gente ou qualquer outro mamífero, um filhote de cachorrinho, ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir sobreviver se ele não tiver outro cachorro para cuidar. Então, qualquer mamífero precisa desse apego. O ser humano é o que mais precisa, né? É o que tem a infância mais longa. Então, vamos lá. Então, a primeira necessidade emocional básica, muito importante, é o vínculo seguro com outros indivíduos, fornecendo segurança, estabilidade, cuidado, aceitação. Outra necessidade emocional básica importante é a autonomia, competência e sentido de identidade. Outra é a liberdade de expressão, necessidades e emoções válidas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Espontaneidade e lazer, e limites realistas e autocontrole. Vamos falar sobre cada uma agora. A necessidade de apego e pertencimento. Essa é a mais importante, e quando isso é negligenciado, é muito, muito, muito comum a formação de transtornos de personalidade. Então, o que é a necessidade emocional básica de apego e pertencimento? É o sentimento de estar ligado às outras pessoas de maneira estável, duradoura, confiante, intimidade e integração de um grupo, se sentir fazendo parte de um grupo. A criança ela precisa de um ambiente familiar que inspire segurança, sem briga em excesso. Por que sem brigas em excesso? Porque é impossível um ambiente onde não exista brigas, né? Então, tá aí a importância de mostrar para uma criança que as brigas, os conflitos, eles podem existir, mas também existe a reparação, né? Existe o pedido de desculpa e existe a reconciliação. A criança ela precisa de amor e carinho dentro desse ambiente. É importante que os pais estimulem a criança a viver em grupo e confiar no grupo. Então, não adianta só eu mostrar para uma criança que o ambiente que ela está, que com os pais é seguro. Eu preciso passar isso para outros grupos também. Eu preciso passar essa segurança para outros grupos também. Ser merecedor de atenção, amor e respeito. Outra necessidade importante é autonomia e autoafirmação, que é o sentimento de poder realizar as coisas de forma independente, sem o apoio contínuo dos outros. Quando a gente tem essa necessidade emocional básica suprida, nós nos orgulhamos quando a gente consegue fazer alguma coisa por nós mesmos. Isso vai não só de criança, mas até a vida adulta, né? Autodeterminação. A criança precisa ser estimulada a ser independente.
recebendo responsabilidades e tarefas que possa realizar e ter o apoio dos pais em suas decisões e julgamentos. Então, é oferecer para a criança as responsabilidades que ela é capaz de fazer, de realizar já. Não tem como a gente exigir de uma criança a mais do que ela pode realizar, de acordo com o desenvolvimento dela, e nem a menos. Então, a gente precisa entrar nesse equilíbrio, oferecendo sempre ajuda e suporte quanto necessário. Limite-se a lista, estruturação e orientação. Esse, particularmente, é a necessidade emocional básica que eu mais gosto de explicar. Ela vem do inglês do to guide, né? O to guide é guiar. Então, a gente tem muito uma visão de dar limite como podar. Na verdade, não é podar, né? Dar limite é mostrar um caminho, é orientar a pessoa. Então, é a capacidade de disciplinar-se, controlando os próprios impulsos, levar em conta as necessidades dos outros. Então, além de levar em conta as nossas necessidades, conseguir entender e levar em conta a necessidade do outro. É importante que os pais ensinem para a criança normas e regras sociais, auxiliando a ter controle, né, em relação a não quebrar regras. E o quanto isso é importante ser interiorizado, a gente respeitar a regra de uma maneira interiorizada, não porque nós vamos ser punidos. Dar limite, que é o que eu falei, dar limite não é apenas dar bronca e castigo. Trata-se de orientar a criança, de direcioná-la. Necessidades emocionais básicas de valorização, autoestima e reconhecimento. É o senso de valor de si mesmo de modo não condicional. Então, é o ser aceito, independente se eu estou fazendo alguma coisa certa. Né? Então, eu sou aceito mesmo que eu erre, sendo orientado. Né? Então, é importante que os pais sejam receptivos à criança, valorizando, validando as suas atitudes, e ser validado e reconhecido sempre, que é o que eu falei, não é importante se é criança, né, ou se a pessoa fez algo de certo ou errado, mas ela é aceita mesmo assim. Perceber que as críticas correspondem não ao ato e não ao indivíduo. Quando a gente pensa em criança, a criança é muito onipotente. Então, ela acredita que tudo que acontece no ambiente é de culpa dela. Então, o que acontece? Quando a gente vira para uma criança, e alguns adultos também, né? Quem já atende sabe disso. Quando alguns adultos, algumas crianças recebem crítica, muitas vezes elas levam para o pessoal, como se elas fossem erradas, não como se aquela atitude fosse errada. Então, é muito importante diferenciar isso, né? O céu da atitude. Então, é importante colocar, olha, a tua atitude não foi certa, o teu comportamento não foi legal, né? Mas tu é uma pessoa bacana, eu gosto de ti, enfim. Prazer, diversão e espontaneidade. Isso vai ser falado também na aula da Ana, de relação terapêutica. Sabe aquelas sessões que às vezes a gente acha que foi perdida porque não seguiu a agenda? Pois é, porque a pessoa só ficou falando sobre futilidade, se distraindo. Não é uma sessão perdida. Nós precisamos de prazer, espontaneidade, diversão. Então, às vezes, rir no ambiente de terapia não é uma sessão perdida, muito pelo contrário. A gente está mostrando para o paciente que se divertir faz parte da vida. Então, é o senso de espontaneidade, liberdade de expressão. Então, se sentir à vontade para se colocar no ambiente, expressar de maneira segura, sem se preocupar em ser rejeitado. Se divertir faz parte da vida. É importante que os pais proporcionem espaço para a criança se expressar livremente e se divertir. Então, ter o momento do brincar e para o adulto ter o momento de se divertir, de ver a série do Netflix, de sair, jogar bilhar, enfim, de fazer alguma coisa que se divirta. Ah, outra coisa importante aqui, ainda falando das necessidades emocionais básicas. Prestem muita atenção nelas, porque vocês vão ter que oferecer isso para o paciente de vocês. Vocês vão ter que identificar o que está faltando, o que foi negligenciado no paciente de vocês, para poder fornecer para ele. Experiências que estimulam a aquisição de esquemas. Frustrações nocivas dessas necessidades. Então, quando essas necessidades não são supridas, são formadas feridas. Né? São formadas feridas emocionais que elas vão acabar se transformando em esquemas. Quando a criança passa por pouquíssimas experiências boas, também existe a formação de esquemas. O ambiente da criança carecer de estabilidade, compreensão e amor.
Traumatização ou vitimização causa-se dano na criança, ou ela acaba se transformando em vítima. Uma coisa muito importante, acho que até está no próximo slide. Está no próximo slide, então eu vou falar daqui a pouquinho. A criança passar por demasiadas experiências boas, então ela não é frustrada nunca. Ser frustrado faz parte da vida, né? A gente aprende com isso. Então, os pais proporcionam em demasia algo que moderadamente seria saudável. Não se atende às necessidades emocionais de limites realistas e autonomia, né? Então, não se dá uma noção de regras, não se dá uma noção de ética para a criança. Internalização ou identificação seletiva com pessoas importantes. A criança internaliza excessivamente pensamentos, sentimentos, experiências e comportamentos mais nocivos dos pais. Isso também acaba formando esquemas. Outra coisa importante, que agora que eu vi que não está no slide, mas é muito importante. A formação dos esquemas, ela não se dá por fatores pontuais. Ela se dá pela repetição de fatores nocivos, a não ser que seja um evento extremamente traumático. Então, como eu atendo criança, eu até brinco com os pais. Uma vez que tu grite com a criança e perca o controle, né? Porque chegou estressado do trabalho, não vai traumatizar. Desde que você repare isso depois, explique para a criança o que aconteceu. Então, eventos únicos, eventos específicos, eles não vão causar um esquema, não vão formar um esquema, a menos que seja realmente um trauma. Lembra que eu falei que outra fonte que o Jung bebeu foi da teoria do apego, de Bowlby? Então, ela é extremamente importante para a terapia do esquema. O desenvolvimento infantil, né, o desenvolvimento emocional infantil, avança do apego à autonomia e individuação. Então, como eu falei, a nossa principal necessidade emocional básica é o apego. Nós somos muito dependentes de outros seres humanos ao nascer, muitas vezes para o resto da nossa vida. A gente nunca consegue uma independência completa e absoluta, né? A gente sempre acaba precisando se relacionar. Então, é necessário que o cuidador, né, reconheça as necessidades de apego e, ao mesmo tempo, as necessidades de autonomia da criança, que é aquilo que eu falei de limites realistas, não, desculpe, da autonomia. A gente precisa achar o equilíbrio entre dar a responsabilidade que a criança é capaz de realizar e não dar, né, ou auxiliá-la no que ela não é capaz de realizar ainda, respeitando o desenvolvimento e as necessidades de cada fase. O Yang incorporou as noções de terapia do apego e a base segura é o trabalho terapêutico e principalmente a reparação parental limitada, que será abordada de maneira mais profunda nos outros módulos. E ele trabalha, ele avalia qual é o estilo de apego do seu paciente também, para saber exatamente como proceder no processo, no terapêutico, né? Apego seguro, que é o ideal que a gente espera, né? A gente espera que o nosso paciente seja exatamente assim, mas pouquíssimos vêm assim. O apego seguro, o paciente, né, a pessoa, a criança, ela é capaz de explorar o ambiente estranho, pois se sente seguro. Então, alivia-se com a reunião. O que é alivia-se com a reunião? Foi feito experimentos com crianças pequenas para identificar quais tinham apego seguro e quais não. Então, o que aconteceu? Foram colocadas numa sala crianças com suas mães, e essas mães ficavam na sala interagindo com essa criança. Depois de tempo, essas mães saíam dessa sala e deixavam essa criança com uma pessoa estranha. E aí, o que se notou? Que a criança que tinha apego seguro, ela conseguia explorar o ambiente. Acho que é melhor falar desse experimento, para vocês entenderem melhor a teoria do apego. Ela explorava esse ambiente estranho, pois se sente segura na presença da mãe, então ela não ficava grudada na mãe o tempo inteiro. Quando a mãe saía, e depois de um tempo, quando ela voltava, a criança se aliviava com a reunião. Então, ela ia, abraçava a mãe, comemorava que a mãe estava lá perto, estava lá presente, e depois voltava a brincar. Então, ela se deixa consolar.
e demonstra desejo pelo cuidador, buscando quando precisa dele. E aí, vamos falar um pouco sobre os apegos não seguros. Percebeu-se que as crianças que tinham apego ansioso ou ambivalente, elas se desestabilizavam-se completamente na ausência do cuidador, chegando a ficar muito ansiosas. Na separação, a separação era vista como uma ameaça. Então, ela expressava a raiva, a angústia. O cuidador, geralmente, dessas crianças eram instáveis e imprevisíveis quando a gente avalia a história deles. Parece estar sempre insatisfeito. Então, mostrava que a criança, mesmo quando a mãe voltava para a sala, parecia que ela sempre estava insatisfeita, ela não conseguia se aliviar com o retorno. É uma mistura de amor e raiva que a criança sente e de quero e ignoro. E esse modelo de apego é muito comum, inclusive, em paciente borderline. Apego evitador. O apego evitador é o afastamento do cuidador, é ignorado. Então, quando a mãe se retirava da sala, a criança fingia que nada aconteceu, continuava lá fazendo as coisas dela. Não se esforça em manter o contato. Então, não é uma criança que busca contato. Não distingue o cuidador de um estranho. Então, para essa criança, tanto faz estar com o estranho ou estar com a figura materna dela. Ela evita o cuidador. Ela não pede socorro quando ela precisa. Ela finge que não sofre. Mas é claro que há sofrimento, né? Mas finge que não, finge que tá tudo bem, ok, segue a vida. Reprime suas necessidades emocionais. Então, ela não mostra quando ela está precisando de algo, quando ela está precisando de acolhimento. E, geralmente, o cuidador é pouco sensível. Por isso que essa criança acabou lidando desta forma. E o apego desorganizado, que ele foi estudado mais frequentemente, que é quando ocorre maus tratos. Então, a criança vai receber uma informação ambígua. A mesma pessoa que deveria estar cuidando dela, que deveria estar protegendo, a coloca numa situação de sofrimento, de angústia. Então, essa criança fica muito confusa, fica muito desconfiada. É muito difícil confiar no ambiente que, na verdade, deveria cuidar de ti e, na verdade, está te maltratando. E aí, por que que isso tudo é importante? Porque os nossos pacientes vão apresentar esses estilos de apego. E a maneira que ele apresenta esse estilo de apego é muito importante para a gente entender como é que a gente vai lidar com ele na relação terapêutica. O esquema, ele vai ser um conjunto, vai, relacionado ao temperamento, né? Então, que é inato na criança, as necessidades básicas emocionais não atendidas, fatores de risco que essa criança passa no decorrer da vida, fatores de proteção, que também são muito importantes, né? A gente geralmente tem um olhar muito forte para a patologia e acaba esquecendo de buscar o saudável do nosso paciente e quais são também os fatores de proteção que ele tem. Isso vai auxiliar muito no tratamento. E acontecimentos pontuais não formam esquema, como eu falei anteriormente, exceto por grandes traumas. O modelo de terapia focada no esquema, ele é um conceito muito antigo, tem 20 e poucos anos. Então, ele está em constante pesquisa, está super em vigência. Então, o que aconteceu? Lá quando Jung começou a desenvolver essa teoria, se dividia os esquemas de 5 domínios, que eram de acordo com as necessidades emocional básicas. Então, nós tínhamos os domínios de desconexão, rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, limites prejudicados, direcionamento para o outro e supervigilância e inibição. Conforme pesquisas recentes, esses esquemas foram divididos em 4 domínios. E esses 4 domínios são de acordo com os estilos parentais. De acordo com as pesquisas que foram feitas principalmente em terapia do esquema com crianças. Então, os 4 domínios são desconexão e rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, limites prejudicados e padrões de responsabilidades excessivas. Falar primeiro do domínio 1,
né, de desconexão e rejeição. O domínio de desconexão e rejeição é uma sensação de que não é amado, não pertencimento, ideia de que não tem importância. Então, os esquemas desses domínios, as pessoas geralmente têm essas sensações. As necessidades afetivas não atendidas geralmente é apego seguro, claro, amor, segurança, previsibilidade, cuidado, afeto, proteção, pertencimento ao ambiente familiar e social. Lembra que eu falei que é importante a criança não se sentir só pertencente no ambiente familiar, né, com as figuras paternas e maternas, mas também passar essa segurança para o ambiente social. Ausente de abuso e com abertura para espontaneidade, reconhecimento e respeito. Então, se a criança não teve essas necessidades atendidas, provavelmente ela vai desenvolver um esquema do primeiro domínio. Domínio 2, desconexão e rejeição. Fatores de proteção, geralmente. É a aceitação amorosa incondicional, recebendo afeto por quem é e não pelo que faz. Lembra que eu falei? É importante a pessoa ser validada pelo que ela é. Não se ela fez algo errado ou certo, mas ela sempre ser validada. Ausente de críticas em relação a si e disciplina realizada de forma afetiva, não de forma que poda ou de forma autoritária. A família típica geralmente é desconectada e distante da criança, com ausência de empatia, rejeitadoras, críticas e negligentes. Ai, gente, desculpa, eu falei como se fosse o domínio 2, mas na verdade continua o domínio 1. Então, voltando, vou fazer só um resuminho, tá? No domínio 1, de desconexão e rejeição, aqui estão as sensações, né? Que é não ser amado, não pertencimento, ideia de que não tem importância. Aqui estão as necessidades, deixa eu até passar aqui o mouse para vocês verem. As necessidades afetivas que não foram atendidas, tá? Então, que são essas daqui, que estão relacionadas lá às 5 necessidades emocionais básicas. Os fatores de proteção. Então, para eu não ter esses esquemas, desse domínio, eu preciso desses fatores de proteção, que é a aceitação amorosa incondicional, recebendo afeto por quem é e não pelo que faz, que é o que eu falei da validação sempre. Ausente de críticas em relação a si, disciplina realizada de forma afetiva, não de forma podando ou autoritária. Famílias típicas desse primeiro domínio. Desconectadas, distantes da criança, com ausência de empatia, rejeitadoras, críticas e negligentes. Agora sim. Domínio 2. Agora sim, o domínio 2. Autonomia e desempenho prejudicados. Dificuldade quanto a ser independente na vida cotidiana. Então, eu acredito que eu não sou capaz de realizar. Ser próspero em relação aos objetivos pessoais e de conseguir ser assertivo ao expressar seus sentimentos e necessidades. Então, eu não consigo expressar o que eu preciso, o que eu quero, para receber, né, essas necessidades emocionais básicas. Tente a perceber o mundo como perigoso, ocasionando medo de ser abandonado ou de ficar sozinho. Um transtorno muito, muito comum que tem esquemas do domínio 2 é transtorno de pânico. Necessidades afetivas não atendidas. Sentir-se capaz, competente, ter oportunidade para desenvolver autonomia e possibilidade de escolhas. Então, quando a família acaba minando as escolhas da criança, isso acontece. Com desenvolvimento de fronteiras claras entre si e o outro. Né? Então, o que eu quero e o que o outro quer. Fatores de proteção do domínio 2. Família que fomenta a autoconfiança reforçadora quanto à conquista. Então, aplaudindo a criança quando ela consegue conquistar algo, validando isso, algo, né? Validando isso.
que propicie liberdade de escolha com senso realista quanto a perigos e dificuldades, e que permite a expressão de sentimentos e necessidades. Então, não é que aqui a pessoa vai sair por aí na vida achando que não existe risco, não é isso. A pessoa consegue enxergar riscos, consegue avaliá-los e ter coragem para combatê-los. A família típica, geralmente, de quem desenvolve esse domínio, esquemas desse domínio, são famílias superprotetoras, controladoras, que arruinam a confiança, falham no reconhecimento das conquistas, invadem a expressão de sentimentos e necessidades. No domínio 3, que são os limites prejudicados. É um déficit no limite interno, né? A regra, como eu falei, ela não vai vir de dentro. Geralmente, quando os pacientes estão aqui nos limites prejudicados, estão nesses esquemas, é muito comum a gente precisar fazer avaliação de consequências para ele em relação a quebrar limites, porque eles não interiorizaram isso. Então, déficit nos limites internos, no senso de responsabilidade com outras pessoas ou na orientação a objetivos de longo prazo. Aqui é muito comum o narcisista. Necessidades afetivas não atendidas. Receber direcionamento quanto à regulação emocional, regular as emoções afetivas e angustiante e aprender a lidar com as frustrações. Então, quando a gente pensa numa criança pequena, ela precisa ser regulada emocionalmente. Então, a gente precisa auxiliá-la, porque ela ainda não sabe. E quando a gente pensa em alguns adultos que a gente recebe no consultório, muitos deles também não conseguem. Então, é importante a gente realizar essa regulação emocional. Fatores de proteção para não desenvolver esquemas do domínio 3. Família de origem que propicie limites firmes, porém de maneira afetiva, delegam responsabilidades, ensinam valores como empatia, compaixão, respeito às normas sociais e aos direitos, a necessidade que enxerga a necessidade do outro, bem como trabalhar as estratégias de controle, impulso, intolerância, desconforto. Então, aqui é importante mostrar para o paciente, né, despertar no paciente, e assim como os pais devem despertar na criança a compaixão, né? Então, a responsabilidade por não machucar o outro. Famílias típicas que geralmente acabam desenvolvendo esquemas desse domínio. Famílias permissivas, que não oferecem confrontação, nem disciplina, nem limites ou orientações, restrição de impulsos, respeito às normas sociais e adiamento das gratificações. Aqui é muito bacana a gente ver aquele vídeo do Marshmallow, eu não sei se vocês já tiveram contato, vale muito a pena, tem no YouTube, que é um vídeo que faz um experimento com crianças, coloca elas numa sala e falam para a criança o seguinte: olha, tem um marshmallow na mesa, se você conseguir não comer esse marshmallow, quando eu voltar, aí eu te dou 2 marshmallows. Então é muito interessante ver a dificuldade dessas crianças de esperar, né? Então, de acabar indo pela gratificação imediata. E essa pesquisa mostrou que as crianças que conseguem adiar a gratificação são bem mais sucedidas na vida. Então, vale a pena ver esse vídeo, é bem bacana. Se vocês colocarem no YouTube Experimento do Marshmallow, provavelmente vocês conseguem acessar. No domínio 4, padrões e responsabilidades excessivas. É a busca excessiva em atingir expectativas e regras rígidas a respeito do desempenho. Crença exagerada na responsabilidade pelos outros, pela ordem, pelo dever, ou adoção de comportamentos adequados ou irrepreensíveis, mesmo que isso represente acabar se abstendo da própria felicidade. Então, e acabar não conseguindo expressar sentimentos de diversão, relacionamentos afetivos ou hábitos de saúde. Então, lembra que eu falei que para alguns pacientes o quanto é importante a gente receber no consultório, dar risada, se divertir, mostrar que na vida existe prazer? Justamente esses pacientes provavelmente estarão nesse domínio. Eles não têm essa noção de que faz parte da vida se divertir. E é importante a gente mostrar isso para eles.
As necessidades aqui, geralmente, são pessoas muito perfeccionistas. Necessidades afetivas não atendidas, validação de sentimentos e necessidades. Fatores de proteção. Então, para a pessoa não desenvolver esquemas desse domínio. Famílias que percebam o erro como parte do aprendizado. Lembra da validação, né? Então, a pessoa precisa ser validada apesar do erro, mostrar que a atitude dela não foi correta e não ela que não é correta. Pais que são tolerantes e flexíveis quanto à escolha e posicionamento do filho, valorizam e permitem a expressão emocional, provendo as necessidades emocionais. A família típica, geralmente, que acaba desenvolvendo esses esquemas do domínio 4. Aceitação condicional, então só sou aceito se eu faço algo muito bacana, né? Se eu tiro as melhores notas, se eu sou bonito. Criticismo, então famílias que são muito críticas, nada tá bom. Punição em excesso, padrões elevados de exigência, expectativa de que a necessidade dos outros são mais importantes do que a nossa. Eu vou falar bem pouquinho, bem resumido mesmo, a respeito de cada um dos 18 esquemas. Vocês vão aprofundar isso nos outros módulos, tá? Então, no domínio 1, a gente vai ter o esquema de privação emocional. Então, o que acontece? Nesse esquema, eu não recebo, eu não acredito que eu sou capaz de receber afeto. E tem a expectativa de que não terá apoio emocional. Há 3 tipos de privação, né? O cuidado, de cuidados, ausência de atenção, afeto, carinho ou companheirismo, tem empatia, que é ausência de compreensão, escuta, compartilhamento mútuo de sentimentos, e de proteção, que é a ausência de força, direção e orientação por parte dos outros. Outro esquema desse domínio é o isolamento social e a alienação. No isolamento social, eu acredito que eu sempre serei isolado socialmente, como se eu tivesse alienado do grupo o tempo inteiro, como se eu não pertencesse ao grupo nenhum. Então, o sentimento de que se está sendo isolado, de que se é diferente das outras pessoas, ou não pertencente a nenhum grupo ou comunidade. Ainda do domínio 1, temos também a inibição emocional. Enquanto a privação emocional, eu não recebi afeto, né? Eu não acredito que eu sou capaz de receber afeto. Na inibição emocional, eu não sou capaz de expressar afeto. Lembrando que afeto é tudo que nos afeta. Então, aqui está embutido amor, raiva, medo, qualquer sentimento. Então, eu acredito que eu não consigo demonstrar emoções. Então, a inibição excessiva da ação, dos sentimentos, da comunicação espontânea, em geral, para evitar desaprovação alheia, sentimento de vergonha ou de perda do controle dos próprios impulsos. Então, eu acabo me contendo como se fosse uma parede, um coração de pedra, como se nada me atingisse, porque eu tenho medo de perder o controle. Ainda no domínio 1, nós vamos ter a defectividade vergonha, né? Lembrando que geralmente a vergonha ela vem de eu me sentir defeituoso. Então, o sentimento de que é falho, mal, né? Malvado, indesejado, inferiorizado ou inválido em aspectos importantes da vida. Ou de não merecer amor das pessoas importantes. Então, geralmente essas pessoas elas têm muita hipersensibilidade à crítica. Quando elas recebem a crítica, é como se fosse a validação do defeito que elas acreditam ter. O esquema de desconfiança abuso também está presente nesse domínio, que é a expectativa de que os outros irão nos machucar, abusar, humilhar, enganar, mentir, manipular ou aproveitar-se da gente. Então, eu fico o tempo inteiro desconfiado, né, das pessoas. Eu acho que sempre tem uma segunda intenção. Geralmente envolve a percepção de que o prejuízo é intencional, resultado de negligência injustificada. Então, eu não acredito que a pessoa fez sem querer, eu acredito que ela planejou mesmo prejudicar. Aqui, por que eu não coloquei número, né? Aqui no negativismo e pessimismo. Lembra que eu falei que está em processo de pesquisa ainda a questão dos domínios? Esse esquema de negativismo e pessimismo, ele, por enquanto, ele está aqui no domínio 1. De acordo com pesquisas, está aqui no domínio 1.
mas algumas pesquisas dizem que não. Então, vamos colocar aqui no domínio 1, porque a maioria das pesquisas dizem que ele está aqui, mas vamos ficar em alerta para ver se ele muda. O negativismo e pessimismo, ele é o foco generalizado que dura a vida inteira, geralmente, nos aspectos negativos da vida. Eu enxergo a vida como se tudo fosse errado, enquanto se minimiza ou negligencia os aspectos positivos ou otimistas. Então, geralmente, quando acontece alguma coisa bacana na vida dessas pessoas, ela fala, não, mas não foi mais que minha obrigação. Não, mas isso não é tão relevante assim. Costuma incluir uma expectativa de que algo vai dar muito errado. Então, elas sempre ficam esperando pelo pior. Envolve medo de cometer erros, que pode levar ao colapso. Essas pessoas elas têm muito medo de errar. E muitas vezes isso acaba minando a autonomia delas. No domínio 2, que é autonomia e desempenho prejudicados. Temos o esquema de dependência e incompetência. Então, eu acredito que eu sou incapaz de realizar tarefas, de lidar com o dia a dia e de arcar com responsabilidades cotidianas de forma competente e sem ajuda de ninguém. Então, eu acredito que eu sempre vou precisar do outro para desenvolver algo. Com frequência, apresenta-se como desamparo. Então, eu acredito que eu sempre vou precisar de mais do outro, que eu não sou capaz de realizar sozinha. Fracasso é outro esquema, que é a crença de que se fracassou, que fracassará inevitavelmente, ou de que é inadequado em relação aos colegas e conquistas. Então, eu acredito que eu não importa o que eu vou fazer, eu vou acabar fracassando. Aqui eu acho até bacana falar de um paciente que eu tive que na história inteira da vida escolar dele foi muito mal em matemática. E os pais dele são engenheiros e ele resolveu fazer engenharia. E parece um viés confirmatório, né? Porque era uma matéria que ele não se dava bem, acaba fazendo engenharia, ele não tem sucesso na carreira. E ele fala que a empresa não vai ficar para ele, porque ele sempre fracassa nos projetos, e ele não consegue enxergar que ele é bom em outras áreas, porque ele acredita que ele sempre vai fracassar. Ainda no domínio 2, temos a subjugação, que é a submissão excessiva ao controle dos outros, por sentir-se coagido, com medo, submetendo-se para evitar a raiva, a retaliação ou abandono. Então, acaba me subjugando ao outro por medo de brigarem comigo, de me abandonarem. Envolve a percepção de que os próprios desejos e necessidades não são válidos ou importantes para os outros. Costuma levar ao aumento da raiva, porque o que acontece? Essas pessoas, como todo mundo, né? Ninguém engole sapo a vida inteira. Então, essas pessoas, elas vão subjugando, subjugando, subjugando. Tem uma hora que elas falam, poxa, e aí? Né? Quando que eu vou poder ser eu mesmo? Quando que eu vou poder fazer algo por mim? Né? Quando eu vou poder ter espontaneidade? Isso acaba gerando raiva. E geralmente é aí que elas nos procuram na terapia. Ainda no domínio 2, abandono e instabilidade, que é a percepção de que os outros com quem poderia se relacionar são instáveis e indignos de confiança. Então, eu acredito que sempre que eu for me relacionar, eu vou acabar sendo abandonado. E se eu resignar esse esquema, usando aí os estilos de enfrentamento, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, se eu resignar esse esquema, eu vou acabar buscando sempre pessoas que vão me abandonar, que não vão levar um relacionamento a sério. Emaranhamento e self-subdesenvolvido. É um envolvimento emocional e intimidade em excesso com uma ou mais pessoas importantes, dificultando a individualização integral. Então, essas pessoas, elas se sentem como se tivessem sem personalidade. Então, elas acabam sendo emaranhadas a outras. Pode envolver o sentimento de ser sufocado ou fundido com outro. Pode ser vivenciado como vazio, fracasso, questionando a própria existência em casos extremos. Vulnerabilidade ao dano à doença. Lembra que eu falei que esse domínio é muito comum no transtorno do pânico? Geralmente eles se enquadram nesse esquema de vulnerabilidade ao dano ou doença, que é um medo exagerado de que uma catástrofe iminente cairá sobre si a qualquer momento, de que não há como impedir. Então, essas pessoas geralmente ficam o tempo inteiro em estado de alerta. Você consegue imaginar a angústia disso?
o tempo inteiro achando que pode acontecer alguma coisa com elas. O medo pode se dirigir à saúde, pode ser emocional, né? Medo de perder o controle, ou a catástrofe externa. E a busca de aprovação e busca de reconhecimento, que também não está numerado, porque ainda está em processo de pesquisa, que é a ênfase excessiva na obtenção de aprovação, reconhecimento ou atenção de outras pessoas, à custa de um self seguro e verdadeiro. Então, são pessoas que elas só existem se elas forem reconhecidas por outras. Então, elas buscam o tempo inteiro essa aprovação para se sentir existentes. Com frequência, resulta em decisões não autênticas nem satisfatórias, ou hipersensibilidade à rejeição. Quando essas pessoas são rejeitadas, elas ficam com um sentimento de abandono muito grande. Porque, como eu falei antes, a aprovação para elas é de extrema importância. No domínio 3, que são os limites prejudicados. Temos o autocontrole, a autodisciplina insuficiente, né, que é a dificuldade, a recusa em exercer o autocontrole, e baixa tolerância à frustração. Então, pensa lá no vídeo do marshmallow que eu falei, só que adultos. ênfase exagerada na evitação do desconforto, evitando dor, conflito, confrontação, responsabilidade, a custo da realização pessoal, comprometimento ou integridade. Então, aqui vamos pensar geralmente em pessoas que acabam comprando compulsivamente, ou se não, que acabam agindo de maneira impulsiva, não conseguem se controlar, não conseguem se conter. Ainda dentro dos limites prejudicados, nós temos também o arrogo e a grandiosidade, que é a crença de que se é superior aos outros, de que não tem direito, de que tem direitos e privilégios especiais em relação aos outros, ou que você não está sujeito a regras que os outros estão. Envolve a insistência de que deveria fazer tudo o que se queira, independente da realidade. Então, são pessoas bem mimadas. Eu quero fazer assim e pronto. O problema dos outros não concordam. Às vezes inclui competitividade excessiva ou a dominação em relação aos outros. O narcisista, geralmente, eles estão aqui. E no domínio 4, que são padrões, e aqui está três responsabilidades, mas são responsabilidades excessivas. Foi um erro de digitação, peço desculpas. Autossacrifício, que tem um foco excessivo no cumprimento voluntário das necessidades das outras pessoas. Então, eu estou sempre disposto a querer ajudar o outro, às vezes passando por cima de mim mesma. As razões mais comuns são não causar o sofrimento ao outro, evitar culpa por sentir-se egoísta, ou manter a conexão com os outros percebidos como carente. Às vezes leva a uma sensação de que as próprias necessidades não estão sendo atendidas. Eu acabo fazendo tudo pelo outro, acabo não expressando o que eu preciso, porque eu me coloco em segundo lugar, e aí eu fico ressentida porque ninguém faz nada por mim. E acabo tendo a sensação de que eu não estou sendo cuidada. O esquema de padrões inflexíveis e postura crítica exagerada é a crença de que se deve fazer um grande esforço para atingir elevados padrões que eu tenho dentro de mim, de comportamento ou desempenho, para evitar críticas, geralmente. Costuma resultar em sentimentos de pressão ou dificuldade de relaxar. Então, o workaholic é muito comum aqui, né? De buscar sempre, sempre a perfeição. Envolve prejuízo do prazer, do relaxamento, da saúde, da autoestima e a sensação de realização de relacionamentos não satisfatórios, porque eu estou sempre em busca da perfeição, não só em relação a mim, né, mas em relação ao outro também. E a postura punitiva, que também está em fase de pesquisa, que é a crença de que as pessoas, mesmo eu, né, devo ser punido por tudo que eu faço de errado, com severidade quando comete erro, né? Envolve a tendência de estar com raiva e ser intolerante, punitivo e impaciente com aqueles, incluindo a si mesmo, como eu falei, que não corresponde às suas expectativas. Lembrando que na postura punitiva a gente pode pensar na culpa, né? A culpa é uma maneira de se punir também, de se martirizar. Falar um pouquinho agora a respeito dos modos de enfrentamento.
Quando a gente pensa no comportamental, nós temos três tipos de modo de enfrentamento, que é a fuga, a luta e a paralisia. O Yang acabou pegando isso, falando que para lidar com os nossos esquemas, muitas vezes a gente se utiliza de estratégias de enfrentamento, que tem a evitação, que adota o estilo de retraimento emocional, desconexão, isolamento e evitação comportamental, pode atingir o modo robótico, às vezes a pessoa acaba aparecendo um robô e está associada à fuga. A hipercompensação geralmente vai fazer o contrário, né? Ela está associada à luta. Então, é um estilo de enfrentamento caracterizado por contra-ataque e controle, pode hipercompensar por meios indiretos, como o trabalho excessivo, ou de repente o perfeccionismo, que às vezes aparece como adaptativo. O bullying está associado aqui à hipercompensação também. E a resignação, que adota enfrentamento baseado na obediência e dependência. Aqui, geralmente, a obediência e a dependência do próprio esquema. Terapia dos modos esquemáticos, né? Falar um pouquinho dos modos e junto falando dos modos, eu vou acabar falando também a respeito dos estilos de enfrentamento um pouquinho melhor. O Yang, além de desenvolver esses 18 esquemas, né, além de pesquisar esses 18 esquemas, ele acabou percebendo que para alguns pacientes com transtorno de personalidade narcisista e borderline, a terapia do esquema ela não foi tão útil, porque eles tinham quase todos os esquemas. E era muito angustiante para o paciente, na devolutiva dos questionários, pensar que dos 18 tinham 16 esquemas, às vezes. Então, o Yang desenvolve a terapia dos modos esquemáticos para complementar a terapia do esquema, que é o estado predominante em que estamos em um determinado momento. Então, diferente do esquema, né, que é que se eu tenho o esquema X, eu vou estar com ele praticamente o resto da minha vida. Não, o modo ele flutua mais. A terapia dos modos esquemáticos, ela vai colocar o maior foco no estado de humor, no aqui e no agora, diferente do esquema. E é uma estratégia para superar a evitação e a compensação. É o estado emocional, cognitivo, comportamental e fisiológico que mexe em determinado momento. Lembrando que nós não somos só um cérebro ambulante, né? Nós estamos num corpo, então nós temos sensações. Então nós precisamos levar em consideração também a fisiologia. São ativados quando as necessidades emocionais básicas não são supridas. Nós temos os modos crianças, que são reações inatas de necessidades emocionais não atendidas, por isso que chama modo criança. A emoção ela é predominante, então nós vamos ter a criança vulnerável, a criança raivosa e a criança sem limites. Na criança vulnerável, nós podemos ter 4 formas de vulnerabilidade. A criança abandonada ou abusada, né, que se sente abandonada ou abusada, a criança humilhada e inferior, a criança solitária e a criança dependente. Lembrando que, assim, não necessariamente a pessoa vai ter um só desse modo, né? Lembra que ele é flutuante. Pode acontecer dela ter várias crianças vulneráveis. Mas isso vocês vão ter melhor no módulo a respeito de modos, tá? Criança raivosa. Então, lembrando que a raiva, ela não é disfuncional, né? A raiva ela é necessária para mostrar injustiças, mas nem sempre a maneira como ela é externalizada é funcional. A criança raivosa, ela vai servir para externar essa emoção da raiva. Então, vai surgir como braveza intensa, exigências, vem muitas vezes como uma fúria, como agressividade verbal, física. Ela pode ser apresentada como obstinada ou teimosa ou enfurecida. Então, na obstinada teimosa, eu fico empurrada, sabe? Então, estou insatisfeita com esse ambiente, estou me sentindo injustiçada e fico aqui emburrada. E aí, enfurecida, eu acabo soltando o verbo. A criança sem limites,
que comporta-se para ter suas necessidades atendidas sem medir consequências. Eu quero e quero agora. Então, não adia gratificações, não completa tarefas, principalmente as que são chatas e rotineiras, não segue regras e pode apresentar como impulsiva, né, como a palavra já diz, eu nem preciso explicar o que é impulsiva, ou indisciplinada. Modos de coping, de enfrentamento. Aqui eu vou falar a respeito dos estilos de enfrentamento. Então, o que acontece? Quando eu não recebo as necessidades emocionais, eu acabo acionando alguns modos, criança ou raivoso, e acabo também desenvolvendo esquemas. Para lidar com isso, eu vou usar um modo de enfrentamento. Então, o modo de enfrentamento faz com que as emoções fiquem menos intensas. Então, a função é não sentir o medo, a dor, a desesperança das necessidades emocionais não atendidas. Modos de coping, a gente vai ter um monte. E vocês vão falar, vão saber muito mais a respeito disso no módulo de modos, no curso de terapia do esquema. A gente vai ter o curso resignado, o curso resignado é ótimo. A gente vai ter o coping resignado, que vai diminuir a ativação emocional. Então, pode não parecer, mas quando a gente aceita o esquema, né? Ah, sou fracassado mesmo. Ah, vou ser abandonado mesmo. Isso acaba diminuindo a ativação emocional. E aí a gente vai ter o modo capitulador com paciente. Vamos ter também o evitativo. E dentro do evitativo, a gente tem o protetor desligado. O que é o protetor desligado? O protetor desligado, eu me desconecto, me desligo das minhas emoções. Então, adolescente adora esse modo, gente. Ah, como é que foi seu final de semana? Foi normal. Ah, e aí, você ficou com a menina? Gostou? Foi ok. Então, eles têm muito esse protetor desligado. Autotranquilizador. O autotranquilizador está associado geralmente a excessos, a drogas. Protetor zangado, então eu finjo que eu sou bravo, sabe? Tipo o Pato Donald. Ou mesmo o tio Patinhas, né? Eu finjo que eu sou bravo, carrancudo, porque assim ninguém chega perto de mim. Eu evito o relacionamento. Protetor evitativo, que é literalmente evitar, né? Eu saio do que eu evito, eu fujo do que me causa angústia. E temos também, dentro do hipercompensatório agora, o autoengrandecedor. Então, é o me autoengrandecer, eu acabar sempre convencido. Bullying ataque. Então, diferente da criança furiosa, o que acontece? Eu tô com raiva. E aí eu vou soltar a minha raiva e não interessa quem tá na frente e pronto. Quem estiver na frente vai ser atacado. Já no bullying ataque é direcionado. Eu estou com raiva daquela pessoa e eu vou atacar aquela pessoa. Então, aqui no bullying ataque é mais planejado, vamos dizer assim. Na criança furiosa é mais impulsivo. Temos também um super controlador, paranoico ou perfeccionista. Então, paranoico eu fico tentando o tempo inteiro imaginar o que os outros estão pensando de mim. E o perfeccionista, eu quero tudo perfeito. Um manipulador, que geralmente é muito... O manipulador e o predador, ele é muito frequente em psicopatias. O predador é que vai além do bullying ataque. Então, são geralmente quem comete crimes. E o buscador de atenção, que geralmente está muito associado ao esquema de busca de reconhecimento, busca de aprovação. Então, eu estou o tempo inteiro me colocando no centro das atenções. Aqui, para ficar claro, eu vou dar um exemplo. O que é resignado, o que é evitativo, o que é hipercompensatório. Vamos pensar que alguém vai prestar o vestibular. Né? Alguém quer passar lá no curso de psicologia. Se eu tenho um esquema de fracasso, por exemplo, se eu resignar esse esquema de fracasso, eu não vou estudar e vou lá prestar a prova, porque é para fracassar. Ah, eu nem vou estudar, porque eu vou fracassar mesmo. Então, aí eu resignei. Eu evitar, como eu tenho medo de fracassar, eu nem vou me inscrever no vestibular. E o hipercompensar, eu vou me matar de estudar exaustivamente para compensar o meu esquema de fracasso. E muitas vezes eu chego na prova e me dá um branco, eu chego na prova e fico muito nervoso.
Eu acho que assim fica mais claro, né, com exemplo. E modos pais disfuncionais. Eu, particularmente, não gosto da palavra pais. Eu prefiro usar a palavra vozes para os pacientes, porque eu não gosto de atacar os pais. Mas é que elas vêm de pais internalizados, por isso esse nome. Então, nós temos, vai, de acordo comigo, né, a voz punitiva crítica. Acho que é porque eu trabalho com criança, então eu acabo usando muito mais voz do que pais, porque não dá para atacar os pais da criança, porque elas dependem dele, né? Então, modo punitivo crítico, que vai punir por expressar as necessidades, sentimentos ou cometer erros. Então, geralmente, vai acabar sentindo ódio de si mesmo, vai ter muita autocrítica. E o comportamento para suicídio é muito comum quando o paciente aciona o modo punitivo crítico. E o demandante crítico. O demandante crítico, ele é muito tem o quê? Ah, tenho que fazer tal coisa, tenho que ser perfeito, tenho que ser o melhor. Então, ele cobra para fazer tudo correto e perfeito, melhor do que os outros, na maioria das vezes. Geralmente, ele acaba causando ansiedade, cansaço, culpa. Eu lembro que eu estava trabalhando com um paciente meu que ele tinha muito esse modo. E geralmente eu pergunto: se esse modo fosse uma pessoa, como é que ele seria? Que cara ele teria? Como ele falaria? O que ele diria? Aí ele falou assim: tem a cara de cansado. Então, cansa o tempo inteiro ficar se demandando. E os modos saudáveis, né? Que o desafio da terapia do esquema é justamente fortalecer esses modos. Então, para o adulto, nós temos o adulto saudável, temos a criança esperta e temos a criança feliz, que eu vou explicar um pouquinho a respeito de cada um. Aqui já foi. Então, vou explicar aqui. O adulto saudável. O adulto saudável, eu me sinto capaz de realizar. Então, me sinto capaz de realizar problemas, me sinto capaz de lidar com as minhas próprias emoções. A criança esperta é o adulto saudável, só que para criança. Então, quando a gente trabalha com criança, a gente utiliza, ao invés de adulto saudável, criança esperta. A criança feliz é quando minhas necessidades emocionais foram satisfeitas. Então, eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto aconchegado, acolhido. Questionários. Esses daqui geralmente são os mais queridinhos de quem trabalha com TCC. Adoro uma escala. Os questionários. Nós vamos ter o questionário de esquema da forma longa. Ele é pouco utilizado atualmente. Temos o questionário de esquema forma reduzida, que ele é mais prático, são 90 questões, ainda mais rapidinho de ser preenchido. O de modos, o de estilos parentais. O de estilos parentais vai perguntar a respeito de como os nossos pais influenciaram para a formação dos esquemas. Então, são perguntas, geralmente direcionadas a pai ou a mãe, que vai relacionar com os 18 esquemas. Questionário de hipercompensação é o questionário de evitação. Por que não tem o de resignação? Porque o de resignação é o próprio questionário do esquema, esse daqui. Estratégias de trabalho. Na terapia do esquema, a gente vai trabalhar com técnicas cognitivas e comportamentais, como nós, como terapeutas de TCC, estamos acostumados geralmente. Vamos também trabalhar com experiencial, que é um dos diferenciais da terapia do esquema, e também com relacionamento terapêutico, que é praticamente uma das bases da TE. Técnicas cognitivas. Eu vou falar resumidamente também aqui do que é, porque isso vai ser aprofundado durante o curso de terapia do esquema. Testar e validar cada esquema, né? Então, a gente vai fazer aquelas técnicas cognitivas conhecidas da TCC mesmo, de validação do esquema, o que vale a pena ter aquele esquema e por que não vale a pena ter aquele esquema, e ver se faz sentido com a realidade. Avaliar vantagens e desvantagens, que é o que eu acabei de falar, diálogo entre o modo saudável e o modo disfuncional, lembrando que aqui o nosso foco vai ser fortalecer o adulto saudável do paciente. Então, quanto mais a gente fortalecer esse modo, mais funcional o paciente vai ficar.
e cartões e lembretes. Esse é bem legal, porque como se fossem objetos tradicionais que o paciente vai carregar para se lembrar do lado saudável dele. Estratégias vivenciais. Nas estratégias vivenciais, acaba possibilitando o paciente vivenciar os esquemas na esfera afetiva. Então, ele não vai só pensar a respeito do esquema no decorrer da sessão, ele vai senti-los. Então, vai relacionar os esquemas com a história da vida desse paciente. E é bem legal, tem técnicas vivenciais, como a imagem mental, que são muito bacanas. Imagem mental, chegou a imagem mental que eu falei. Precisão na experiência, né? Não sugere ou nem estimula nada para o paciente. Então, quando se faz uma imagem mental, fecha o olho, lembra da cena X, não sei o quê, pede para o paciente descrever. Tem que ser o mais fiel possível. Geralmente se inicia e se finaliza num lugar seguro. Então, quando a gente vai fazer uma técnica de imagem mental, antes disso, a gente vai fazer um relaxamento com esse paciente para ele pensar num lugar que ele se sente seguro, aconchegado, em paz. E captar as principais emoções das imagens e relacionar com os esquemas. Então, isso é muito rico e traz muita informação para a terapia. Técnicas vivenciais para a mudança. Então, a gente vai ter o diálogo nas imagens mentais, trabalhando com modos. Então, é muito legal, porque o terapeuta entra na imagem mental e lembra, né, esses pacientes que eles têm direito às necessidades emocionais básicas. Vai trabalhar com memórias traumáticas, com carta aos pais, que essas cartas nem sempre são entregues, geralmente é para o paciente acabar lidando com aquela sensação, com aquele sentimento. Tem o trabalho corporal também, o relaxamento, a respiração diafragmática é um exemplo. E a própria meditação, né, a mindfulness. Técnicas comportamentais. Elas são buscadas na TCC. Então, vai ter uma mudança gradativa no comportamento, né? Não tem como a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de elevador e colocar direto no elevador. A gente vai precisar utilizar técnicas comportamentais para conseguir isso. Vai trabalhar também com a motivação para a mudança. Conforme essa pessoa ela vai vendo que ela vai tendo sucesso, ela vai se motivando mais para a terapia. Vai trabalhar também com vantagens e desvantagens de manter o comportamento. Nós também trabalhamos com roleplay, que também é muito funcional. E a tarefa de casa, comportamental, conhecida da TCC, e o diálogo entre o modo protetor desligado, que é aquele modo não sinto nada, e o modo saudável. Então, vai ver quais são os benefícios, os malefícios de acionar o modo protetor desligado. Porque todos os modos de coping têm benefícios, senão a gente não precisaria deles, né? Então, geralmente, os pacientes têm um carinho por esses modos. Posicionamento do terapeuta. Aqui é muito legal, porque é diferente da TCC e é diferente da psicanálise. Então, a postura pessoal é inteira do terapeuta, sabe? Ele está lá por inteiro, sem parecer perfeito. Então, a gente se coloca muito na sessão de uma maneira que seja terapêutica, sendo sincero, sendo genuíno. Então, a gente se utiliza da transferência. Diferente, por exemplo, da psicanálise, que tem uma posição mais neutra, mais passiva, né? Aqui não, a gente se utiliza da transferência de uma maneira ativa. Nós temos o tempo inteiro, claro, como qualquer outro terapeuta, uma postura empática. E a gente confronta de modo empático também, né? Quando a gente faz o debate socrático, a gente tem que fazer de modo empático para não agredir o paciente. E a reparação parental limitada, que é fornecer para o paciente o que ele não recebeu na história de vida dele. Então, quais são os objetivos da terapia focada no esquema? Enfraquecer ao máximo os esquemas, reforçando o lado sadio do indivíduo, olhando para esse lado, que muitas vezes a gente acaba esquecendo,
por meio da relação terapêutica, ajudar o paciente a deixar de usar o estilo de coping, estilo de enfrentamento, desadaptativo, e voltar a entrar em contato com os seus sentimentos verdadeiros, entrar em contato com a criança vulnerável. Eu só consigo entender o que eu realmente preciso quando eu entro em contato com a minha vulnerabilidade. Fugir dos modos de esquemas autodestrutivos, que são as vozes demandante crítica e as vozes punitivas, e dar-se conta das necessidades emocionais, perceber essas necessidades emocionais. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu coloquei aqui as referências que eu usei, né, no decorrer desses slides. Então, temos aqui alguns autores, além do Yang, né, que é o mestre. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada.